Sexta-feira, 14 de junho, confira os destaques desta edição. Detalhes sobre a síndrome de burnout, agora considerada como doença. A conquista da Taça Guanabara pela equipe sub-20 do Flamengo sobre o rival Vasco da Gama em São Januário. O TV Uva Notícias começa agora. No último dia 27, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, incluiu a síndrome de burnout na classificação internacional de doenças. Será que as pessoas conhecem essa síndrome, agora considerada como doença? Nossa equipe foi nas ruas para testar o conhecimento das pessoas sobre a síndrome de burnout. Na segunda-feira, dia 27 de maio, a Organização Mundial da Saúde, OMS, incluiu a síndrome de burnout na classificação internacional de doenças. Porém, no dia seguinte, fez uma correção e explicou que faz parte da lista de fatores que influenciam na saúde. Para entender melhor essa síndrome, a psicóloga Fernanda Gonçalves dá mais detalhes sobre o assunto. Os sintomas psicológicos, eles se apresentam da seguinte maneira. Muitas vezes, uma negatividade muito grande, não só no aspecto do trabalho, mas se espalha por toda a vida do sujeito. Irritabilidade, muita frustração e dificuldade em lidar com essa frustração, ansiedade, isolamento, insegurança, baixa autoestima e muitas vezes, muito recorrente, alterações de humor, podendo chegar até um estado depressivo. Algumas pessoas pensam que o burnout é um tipo de ansiedade, estresse ou depressão dentro do trabalho. Outras pessoas, e hoje em dia isso já é reconhecido como uma depressão específica ligada ao trabalho que merece ter a sua atenção especificamente, porque isso tem acontecido com muita frequência. Então, que não é apenas uma depressão no ambiente de trabalho, mas é uma síndrome categorizada. É preciso entender a diferença entre a síndrome de burnout, depressão e estresse. Apesar de serem problemas de saúde específicos e possuírem sintomas semelhantes, as três são tratadas e classificadas de formas diferentes. Para a OMS, a síndrome de burnout é resultante de um estresse crônico ligado ao trabalho. Já a depressão, uma doença psiquiátrica crônica. E, por fim, o estresse, resposta do corpo às circunstâncias do dia a dia. Muitas pessoas não conhecem a síndrome. Por isso, fomos às ruas perguntá-las e, depois de uma breve explicação, saber se elas acham que a possuem. Você sabe o que é a síndrome de burnout? Não. É um estresse crônico ligado ao trabalho. Você acha que pode ter isso? Acho que todos nós podemos ocorrer isso, é estresse o tempo todo, né, no trabalho. Eu sempre tive trabalho estressante, mas nunca tive essa síndrome. Bem, você podia até ter desconhecido, não é? Solução, a gente pode pensar em dois tipos de situação, tanto tratamento quanto prevenção. Em termos de tratamento, a gente tem a psicoterapia e, por vezes, a intervenção medicamentosa, tá? Que aí é realizado com um profissional médico psiquiatra. Além da busca do profissional, da intervenção clínica, alterações na própria condição de trabalho, buscar um trabalho que no trabalho tenha condições menos estressantes, diminuir a pressão e também no estilo de vida do sujeito, onde ele tenha mais lazer, mais relaxamento, mais socialização. É importante pensar dentro desse trabalho como amenizar essas situações de estresse, né? Os setores de RH, das empresas, os psicólogos da empresa, pessoas que estejam de administração, que estejam dentro desse setor de RH da empresa, poderem pensar para os seus funcionários estratégias para diminuir essa pressão, para ver as questões de assédio. Então, são essas as mudanças dentro de uma empresa para diminuir essa síndrome de burnout. No último sábado, o Vasco da Gama venceu o Flamengo por 1-0, jogando em casa pela final da Taça Guanabara Sub-20. Porém, o gol não foi suficiente para os vascaínos comemorarem após o jogo. Como o Fla já havia vencido o rival na primeira partida, pelo placar de 2-1, a decisão foi para as penalidades. A estrela do goleiro Hugo Souza brilhou e a festa em São Januário foi rubro-negra. Confira como foi. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara em cima do Vasco em São Januário. Hugo Souza foi quem pegou o último pênalti, numa disputa que foi 5-4 para o Flamengo. A partida começou com a equipe vascaína pressionando o Flamengo, que tinha a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo por 2-1. E logo aos 3 minutos, em jogadas de pé em pé,
o centroavante Thales escorou para João Pedro driblar a marcação e tentar a finalização. Na sequência, aos 5 minutos, novamente a dupla de ataque Cruz Maltina incomodou a defesa rubro-negra. Em linda enfiada de bola pelo meio da zaga, Thales infiltrou-se e quase marcou o primeiro gol do jogo. Aos 8 minutos, veio a resposta do mais querido. Em chute de fora da área do ponta Yuri, Alexander defendeu sem grandes dificuldades. Em menos de 3 minutos, o gigante da colina assustou, 3 vezes em sequência, a meta do goleiro Hugo Souza. Lucas Santos matou no peito, enfrentou a marcação de Matheus França, ganhou no corpo e deu lindo passe para Caio Lopes chegar batendo por cima do gol. Na jogada seguinte, o Vasco continuou mostrando que queria o gol, com o Thales quase abrindo o placar. E depois de jogar trabalhado com o volante Lineker aparecendo como homem surpresa. O jogo continuou em ritmo acelerado, e o camisa 10 do Flamengo, Gomes, mostrou raça e habilidade dentro da área para responder na mesma moeda às chances vascaínas. A resposta do gigante da colina foi imediata. Lucas Santos recebeu a bola quase no meio-campo, enfrentou os marcadores do Flamengo e soltou a bomba no ângulo esquerdo do goleiro Hugo Souza. Vasco 1-0. O restante do primeiro tempo foi morno, com muitas perdas de bola no setor do meio-campo. A segunda etapa começou no mesmo ritmo do final da primeira, com os times se estudando bastante e sem aquela pressão inicial, e percorreu assim até o fim do jogo, sem grandes emoções, levando a partida para as cobranças de pênalti. Na disputa, a estrela do goleiro rubro-negro Hugo Souza brilhou, defendendo as cobranças de Lucas Santos e Juninho, garantiu o título da Taça Guanabara Sub-20 para o Flamengo. Os jogadores Hugo Souza e Lucas Freitas do Flamengo falaram sobre o jogo e a disputa de pênaltis, e o treinador Marcos Valadares do Vasco falou sobre a expectativa para o andamento da competição. Quando a gente abre os braços ali no meio do gol, e aí a gente percebe a reação do batedor, algumas vezes o gol fica pequeno, e aí agora que a gente cresce, e já sou grande, pude crescer mais uma vez e consegui esses 2 pênaltis, muito feliz. A gente subiu a pressão e deu tudo certo, a gente conseguiu fazer um grande segundo tempo, não saiu o gol, mas a gente continuou tentando e nos pênaltis a gente conseguiu ser campeão. Acredito que todos estão de parabéns aí pelo empenho, pela dedicação, e a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, no que a gente está construindo, a ideia do Sub-20 do Vasco. Trabalhando um bom futebol, realizando um bom futebol na maioria das partidas. Claro que em um momento ou outro a gente não vai ganhar, mas daqui a pouco as coisas vão vir muito para o nosso lado, porque a gente está no caminho certo. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima!